Olá, namastê, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre os registros acásticos, né? Porque eu andei citando em alguns vídeos anteriores que eu fiz no meu canal, né? Aliás, né, em meu canal existem vários vídeos, né, sobre o autoconhecimento, mais entendimento a respeito de quem somos, para onde vamos, de onde viemos, né? E em alguns deles, desenvolvimento da espiritualidade em nós, poder mental, autoconhecimento, né? Então, busque pelas minhas lives no canal, torne este um canal que seja nosso para levar o conhecimento para aquelas pessoas que se identificarem conosco em busca de um autoconhecimento, em busca de uma sabedoria de vida para a gente viver melhor, né? Inscreva-se no canal, se você estiver gostando do conteúdo, dá um like, faça seus comentários, coloque as suas iniciais, aborde lá, cita um tema que você gostaria que fosse falado aqui no canal, que eu vou buscar para a gente estar trazendo aqui para termos o entendimento, né? Então, eu quero agradecer aquelas pessoas que estão participando do chat, fazendo perguntas, as pessoas que estão, inclusive, compartilhando os meus vídeos, as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que estão dando um like, muito obrigada. A espiritualidade que eu sigo agradece, porque esse trabalho nada mais é do que uma orientação dos meus mentores espirituais, para que eu evolua, né, mentalmente, espiritualmente, e que eu traga os conhecimentos adquiridos para todos aqueles que tiverem interesse em evoluir, o interesse de tomar conhecimento, né, das coisas sutis do cosmos, daquelas coisas que ninguém fala e que nós precisamos buscar, né, para que possamos ter entendimento e evoluir a nossa mente, né, evoluir a mente para estarmos preparados para passar para a quinta dimensão. E hoje eu vou falar, então, sobre os registros acásticos. O que seriam esses registros acásticos, né? Vocês imaginem uma biblioteca, né? Numa biblioteca, você encontra inúmeros de registros de tudo quanto é tempo, tudo quanto é época, né? Tem separado ciências, matemática, física, literatura, romances, livros de pesquisas, jornais, tudo que diz respeito, né, às determinadas épocas da história da humanidade, né, da história em si. Né? Tudo está numa biblioteca. Uma biblioteca ela é bem informada, né? Principalmente essas aí, as municipais, a biblioteca de universidades, ela tem tudo o que você imagina. Né? Ciência, física, matemática, física quântica, tem tudo. E nós temos dentro de nós uma biblioteca. Nessa biblioteca, chamada Registro Acásticos, estão guardados todas as situações pelas quais nós passamos, em todas as nossas vidas, desde quando nós adquirimos um corpo, seja nesta ou seja em outras encarnações que nós tivemos, nós temos esse registro. E os hindus, eles falam que na ponta do coração, bem na ponta do coração, existe a energia, né, desses registros todos, e que podem ser acessados através de uma meditação. Um ponto minúsculo chamado ponto bindu. É esse ponto que, quando as pessoas desencarnam, no momento do desencarne, ela vem passando tudo na mente da pessoa, retrocedendo, né, voltando até onde ela chega na vida, que ela iniciou como um bebê e ela dá o último suspiro e desencarna. É esse ponto. É esse ponto que ele não precisa ser acessado só quando a pessoa está desencarnando no último momento. Ele pode ser acessado a qualquer momento, desde que você faça isso com responsabilidade espiritual, com responsabilidade
de alguém que realmente quer entender o porquê de certas situações estar acontecendo na sua vida, de certa doença, uma doença hereditária, né, algum problema que tenha passado, encontrou uma solução, e que, de repente, pode vir à tona agora e você resolver esse problema, né? Os nossos problemas, as mágoas acumuladas, os abandonos, os ressentimentos, tudo aquilo que faz parte do nosso ego, que vai acumulando as coisas e que ficam no nosso subconsciente, e que só vem à tona se nós realmente acessarmos esses registros. Caso contrário, não se manifestam. O que atua atualmente, que se manifesta, é o ego que nós adquirimos quando nascemos. Só que, veja bem, nós somos um espírito com muitas existências acumuladas, né? Alguns estão iniciando agora, que estão nascendo agora, né? Uma matéria interessante que eu estou concluindo, depois estarei trazendo aqui também para vocês entenderem como que surgiu o universo, né? É uma colocação minha, é a minha ideia de como eu acho que forma o universo, mas que tem tudo a ver com essas expansões, né? Com a expansão de consciência, com essa nossa vontade de expandir, né? E de nos encontrar dentro desse imenso universo perdido por aí, né? E o registro acástico também é isso. É um ponto minúsculo, um pontinho invisível, né? Uma energia que tem lá registrado tudo que nós já vivenciamos. A criança interior, né? Aquela criança que teve problemas na infância. E quando nós nascemos, né? Até 7 anos de idade, as crianças elas ainda se lembram, né, dos acontecimentos de vida anteriores. É normal as pessoas falarem, ver as crianças conversando normalmente, né? Até parece que elas estão conversando com alguma pessoa, e elas estão realmente, porque a criança ela tem a visão do mundo, né, das energias, do mundo dos espíritos, né? Das entidades desencarnadas, ou seja, dos seres de luz desencarnados, seres extraterrestres, nada mais são do que espíritos de mortos, porque não possuem um corpo. Só é vivo aquele que possui esse corpo de carne aqui que nós adquirimos para poder sobreviver no plano Terra. E a criança, então, até os 7 anos de idade, ela lembra-se de tudo o que ela passou, porque ela vê o outro mundo, ela conversa, né? As pessoas até falam, eles conversam com os anjos. Sim, pode ser com os anjos, pode ser com o espírito familiar que vem visitar, né? Brincam com outras crianças. É muito interessante você observar isso. E as crianças, ela tem um poder de cura nas mãos, né? Tem criança muito ligada com essa história de cura, né? Às vezes a criança, ela tem um problema, né? A pessoa fala, é muito rebelde. Não é rebelde, ela está descontente com alguma situação que está acontecendo ao seu redor, que não condiz com aquilo que ela traz nos seus registros, com aquilo que ela já vivenciou um dia. E, de repente, ela se vê nessa vida e é preciso vivenciar situações das quais ela não concorda. Mas, quando nós nascemos, nós passamos pelo véu do esquecimento para entrar na roda de Sansara, que é o processo de reencarnação. Nós passamos pelo véu do esquecimento. São pouquíssimas, raríssimas pessoas que se lembram realmente do que elas já foram, o que elas fizeram, quais foram as promessas que elas fizeram em outra vida e que iria colocar em prática assim que colocasse o pé aqui no planeta Terra. Todos nós esquecemos, todos nós passamos a viver uma vida como se fosse a primeira experiência num corpo físico, né? Quando, na realidade, para alguns pode até ser, porque foram encarnadas milhares de almas aí ultimamente, 2005 para cá,
encarnou-se uma porção de almas encarnadas pela primeira vez, ou seja, com essa movimentação toda do universo, aí ele se expandiu, novas almas foram criadas e vieram todas reencarnar aqui no planeta Terra para poder evoluir, para poder crescer. Uma alma, um espírito, ele só evolui quando ele está conectado a um planeta. Ele precisa estar acoplado a um planeta para ele poder desenvolver-se, para ele poder expandir a consciência e adquirir conhecimentos em todas as áreas que nós conhecemos, ciência, física, matemática, biologia, assim por diante. Né? Valores morais e éticos da mente humana, né? Ou seja, aquele ser honesto, correto, com ele mesmo, o ser alegre, né? O ser saudável, o ser positivo, aquele ser que quer o amor incondicional, aquele que sabe perdoar, aquele que sabe amar, aquele que vê tudo com resiliência, né? Aquele que tem a sabedoria para entender como deve ser processado a vida aqui no planeta Terra. Então, se você tiver interesse de acessar seus registros akáshicos, é necessário a meditação, junto com a espiritualidade. Quando você faz uma meditação, né, e acessa certos pontos na sua mente, quando você tem uma intuição, nada mais é do que algo que ficou guardado lá e que você está trazendo à tona por intuição. Né? Eu faço leitura de cartas de tarô porque eu uso o tarô como autoconhecimento. Né? As cartas, lâminas do tarô, de um oráculo, ele nada mais são do que arquétipos, né, que nós podemos acessar para vivenciar um dia, né, naquele dia, aquela energia que a gente assume. Eu não acredito em adivinhações, porque para mim adivinhação não existe. Existe sim você estar se conectando, estar tendo entendimento que você está com uma energia que não está condizendo com o seu dia, né? E que você precisa transmutar para você processar a cura da sua alma e do seu espírito. É para isso que eu uso o tarô. Né? Então, eu não vou colocar lá adivinhação, que o ser de luz vai voltar, que o ser de luz foi porque ele foi embora, que arrumou outro, como está a vida da rival. Não, isso aí é doentio. No meu entender, isso não existe. Me perdoe, né, os tarólogos, aí, as pessoas que fazem uso dessa arma, dessa ferramenta, né? Mas eu estou deixando aqui a minha colocação. A minha colocação é essa, eu não acredito em adivinhação, eu acredito na energia que está vibrando aquele dia e o poder que nós temos, todos nós temos o poder de transmutar aquela energia, de mudar, se é uma energia negativa, buscar dentro da gente por que aquilo é negativo e mudar para que ele seja algo positivo na nossa vida. Para mim, é esse o intuito. Mas existem pessoas que precisam entender isso e que ainda não entendem. Então, recorre-se a um tarólogo, a um profissional, um psicólogo, buscam entendimento, busquem aprender isso, consultem, né, tarólogos responsáveis, aqueles que realmente estão preparados para orientá-los. Né? Orientá-los na sabedoria das lâminas do tarô, do baralho cigano, né? E dos oráculos. Existe muita gente aí entendida do assunto que falam coisas que são verdadeiras. Porque, na verdade, o que essas pessoas falam é aquilo que vem à mente delas no momento. E quando você faz uma tiragem, você consulta, a pessoa, ela coloca ali, né, a sua intuição, o que ela está vendo no momento. É um processo parecido quando você vai num centro espírita, por exemplo. Né? Quando um espírito ele dá a presença dele, ele passa para o médium,
né, as suas ideias. E no médio, aquilo lá se processa através da intuição e também, em muitos, qual é a posição dele em determinado assunto. Né? Então, é isso que acontece, é esse processo que acontece. Então, se você acessa o seu ponto, né, faz, por exemplo, uma regressão, né, de vidas passadas, por exemplo, em casos excepcionais, não simplesmente para saber quem você foi, se você foi uma pessoa importante, se você não foi, se você for rico, se você for pobre, isso aí não traz nada para ninguém. Saber que na outra existência você foi alguém famoso não acrescenta nada nessa vida. Você conhece as pessoas pela educação que elas trazem nos seus comportamentos. E isso aí pode ser adquirido a qualquer momento da vida, nessa existência, não, em outra, né? As pessoas sempre trazem um resquício daquilo que elas foram, que pode ser mudado numa existência atual. Então, é isso que a pessoa tem que buscar, é isso que ela precisa buscar. E o conhecimento para entender o que ela veio fazer aqui. Então, quando ela faz uma meditação, quando ela busca, por exemplo, tem uma doença na família, que todos estão acometidos daquela mesma doença, é uma doença hereditária, deve-se fazer, né, a busca nos registros akáshicos para entender quando essa anormalidade começou a acometer os membros da família e fazer a correção aqui. Isso é possível. Quando um astrólogo, nessas leituras online, né, eles fazem a leitura, alguns, eles falam, existe aqui um guia espiritual comigo. O que esse guia faz? Ele consegue ler o registro akáshico da pessoa que está sendo consultada. Né? Porém, numa leitura de cartas online, são milhares de pessoas que estão vendo aquilo, então compete à pessoa que vai consultar, ela tentar meditar, entrar na afinidade daquela leitura e rever se aquilo realmente condiz com o que ela está passando, e aceitar aquilo para si. Os tarólogos, eles têm tomado cuidado de falar isso. Não se esqueçam que isso aqui trata-se de uma leitura coletiva. Não vai fluir para todas as pessoas. Porém, aquelas que acharem que foram tocadas, né, aceite. Entendeu? Elas deixam bem claro essa posição. Inclusive, as que falam, olha, eu estou com o espírito de fulano, desse ou daquele, e é eles que estão trazendo para mim. Por quê? Se você está cara a cara com uma pessoa fazendo uma leitura, aquela pessoa, o mentor daquela pessoa, o guia espiritual ali envolvido nessa leitura mediúnica, daí não é uma leitura técnica, é uma leitura mediúnica, ele vai estar ali lendo aquele registro que a pessoa tem, aquele registro akáshico, e vai passando para o cartomante ou o tarólogo, e ele vai falando. É uma leitura mediúnica através das cartas do tarô. Ele traz aquilo, porque para ler o tarô, você não precisa ser um médium. Você pode fazer uma leitura técnica, a interpretação de símbolos. Tudo no universo é símbolo para você interpretar. Daí a importância das cartas do tarô, que significa os números da cabala. Não é nada que o Satanás inventou que não possa ser acessado, não. Se você tira uma carta do dia, sai, por exemplo, um mago, aquela você pergunta que energia é aquela, e sai uma carta, aquela carta é a energia que você vai estar vibrando durante aquele dia. Você vai lá, pega o manual, lê o que essa carta representa na minha vida hoje. Né? E tenta rever se aquilo condiz com aquilo que você está passando. Né? E daí você fala, não, mas eu não quero isso para mim. Então, você vai, olha a importância, você vai buscar, né, a mudança dessa energia, mudar, eu quero mudar essa energia, eu não quero isso para mim, eu não vou aceitar. Porque tudo que você aceita, você cria, você cocria, e você faz virar a realidade. A mente do ser humano, ela é poderosa. Então, você pode, sim, acessar esses registros akáshicos, né,
para descobrir algo importante na sua vida, algo com seriedade, algo que vai acrescentar algo na sua mente, que vai lhe dar a possibilidade de uma evolução, de um salto quântico para você reviver uma nova situação e colocar a sua vida, né, colocar na sua vida um significado consistente que o leve a evoluir-se espiritualmente, mentalmente, desenvolver o seu poder mental para conseguir ler o que está dentro de você. Descobrir o poder mental, né, a força que existe na nossa mente, é isso. É você buscar as facilidades apresentadas para você ter o conhecimento, para você conseguir entender-se e ter uma vida melhor e entender aquele que está próximo de você. Está bem? E era isso que eu queria deixar para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, por gentileza, coloca ali nos comentários dizendo qual é a dúvida, que com certeza a gente poderá fazer um próximo vídeo explicando as possíveis dúvidas. Namastê.